Eu, na minha consultoria esportiva, atendo vários alunos que estão obesos, estão deixando de ser obesos, né? É o meu histórico também, eu diferente do ex-presidente do Brasil, não tenho histórico de atleta, tenho histórico de obesidade, onde eu já tive mais de 40%, né, de gordura corporal. Então, eu vejo que uma dificuldade que as pessoas têm é de clicar no gostei e se inscrever no canal, então clica no gostei e se inscreve no canal, e é de achar também um aeróbico que seja bacana fazer. Por quê? A gente já explicou aqui no canal que a musculação, na verdade, em termos gerais, ela é melhor para o emagrecimento do que o próprio aeróbico. Se você tiver essa dúvida, é só você procurar dentro do Twin mais tema. Então, musculação, beleza, vamos fazer porque é show. Agora, eu não posso deixar esse aluno, por exemplo, né, ou meu passado, só na musculação. Pelo menos não por todo o tempo, porque vai chegar algum momento que o aeróbico vai potencializar muito. Só que o que eu vou fazer de aeróbico, já que eu fazer de repente uma corrida é totalmente inviável, até mesmo porque eu posso ter algum dano articular. Às vezes, dar uma pedalada, dependendo do nível de obesidade da pessoa, ela nem se sente confortável para isso. Poxa, eu não consigo me equilibrar, se eu cair eu vou me machucar feio, né? Então vamos comentar aqui algumas dessas atividades, a qual eu fiz uma listinha lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, tá? Se você quiser me mandar alguma dúvida, @LeandroTwin. E eu quero trazer agora aqui para vídeo. E uma que é excelente, talvez uma das melhores aqui, que são as atividades dentro da água, porque o impacto é zero. Então você fazer, por exemplo, uma natação ou uma hidroginástica, gente, é sensacional. Você vai trabalhar muitos músculos do seu corpo, você vai reduzir demais o impacto e você vai gastar bastante caloria. Então lembrem da natação e da hidroginástica. Só que lógico, tem gente que não sabe nadar, tem medo de água, ou Leandro, eu não vou colocar um biquíni, eu não vou colocar uma sunga, porque eu me sinto mal com o meu corpo. Galera, eu acredito que as pessoas que estão lá não estão reparando muito nisso, tá? Quem faz atividade física é unido. Ah, mas você não conhece o cara da minha academia. Sempre tem um tontão, mas é exceção, gente escrotinha. No geral, o pessoal vai te aderir sim, bem lá. Vai lá, pode ir, se você está com vontade, vai. Agora, no meu caso é outro, entendeu? Eu tenho medo mesmo de água. Mas uma hidroginástica, tranquilo, né? Eu não tenho fobia, não consigo chegar perto da água, não é isso, eu tomo banho, eu entro numa piscina, mas uma piscina que me dê pé, né? Então a hidroginástica, tudo bem, um pouco mais fácil. Bom, eu vou citar uma que eu falei aqui na abertura, que é o ciclismo. Tá? O ciclismo, andar de bicicleta, é bem bacana, tá? Como atividade aeróbica. Inclusive comentei sobre isso no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. Ok, link aqui na descrição. Pessoal, o ciclismo ele é legal porque ele também não tem impacto. E que nem eu falei, talvez o indivíduo às vezes está muito pesado, ele fala, caramba, Leandro, mas se eu cair aí eu vou me quebrar inteiro. Mas às vezes a gente está falando de um caso extremo. Às vezes o indivíduo que está ali com sobrepeso dá uma pedalada, vai bem pra caramba. Logicamente vai escolher ali alguma situação que não gere tanto perigo, né? Pô, não vou escalar uma montanha, enfim, vou fazer uma coisa um pouco mais simples. Vou andar numa ciclovia, num parque, beleza. Se você, não se sente seguro, você pode fazer sim uma bicicleta ergométrica ou uma bike de spinning, que tem uma pegada diferente, tá, da ergométrica. Então façam esse teste. Vai e testa uma de spinning, vai e testa uma ergométrica. É diferente. E as duas são legais, vê o que você curte mais. Tem aquela bike, que é aquela bike que eu olho pra ela e falo, caramba, o cara tá com preguiça, mas ele quer fazer. Beleza, tamo junto, meu amigo. Que é a bike que o cara vai sentado aqui. Você fala, caramba, essa bike é a bike do sedentário, é o exercício do sedentário. Mas é muito legal também, né? Porque é mais confortável. Eu mesmo tenho dificuldade de ficar sentado lá, me começa a doer, né, as regiões glutianas. Essa já é mais tranquila. Logicamente muda um pouquinho a mecânica, mas nada muito relevante. Então é uma outra ótima opção, já que não tem impacto, não tem problema articular causado pelo excesso desse tipo de atividade. Pelo menos, né, não que a maior parte das pessoas vai conseguir fazer com um treino normal. Se você gosta de algo, né, um pouco mais lúdico, né, assim, eu particularmente gosto bastante, é fazer uma caminhada acelerada. Isso é importante falar, tá? Se você está obeso, escuta isso, e se você conhece alguém obeso, fale para essa pessoa. Uma pessoa que está obesa, ela não consegue correr, porque ela vai andar 1 segundo e já vai cansar, e ela vai achar que nunca vai conseguir emagrecer, porque corrida não é para ela. Foi o meu caso quando eu tinha 15 anos. Eu falei, nunca vou conseguir emagrecer, eu não consigo fazer exercício. Mas o que a gente não dominava, né, o que eu não dominava, era em relação que o que era importante era a frequência cardíaca subir. E a minha frequência cardíaca entrava numa zona de treinamento simplesmente fazendo uma caminhada acelerada. Por quê? Porque eu estou fazendo uma caminhada acelerada com muito peso envolvido. Imagina, uma coisa é fazer uma caminhada acelerada com 80 quilos. Outra coisa é pegar esse indivíduo de 80 quilos e mandar ele colocar uma mochila de 40 quilos nas costas e faz a mesma caminhada acelerada.
a frequência cardíaca dele vai ficar alta. Ou seja, o indivíduo que está obeso, ele fazer uma caminhada acelerada vai ser um ótimo exercício aeróbico. Você vê que ele vai transpirar, ele vai perder o fôlego, né? A frequência cardíaca vai subir. A única coisa que ele tem que tomar cuidado, ele vai condicionar e ele vai emagrecer. Então ele vai ter que ir aumentando essa intensidade. Então chega uma hora que a caminhada já não é mais nada, quando ele estiver mais magro e mais bem condicionado. E aí ele pode entrar, né, e começar a dar um trotezinho, né, ou de repente vai fazer uma esteira, dar uma inclinadinha, beleza. Inclusive essa caminhada, aproveitando o ensejo, ela pode ser feita na rua, mas ela pode ser feita também na esteira se o indivíduo está muito pesado. Porque aí você consegue atenuar um pouco o impacto. Tá? Eu já expliquei aqui no canal o que é melhor, aeróbico na rua ou na esteira. Lembra de procurar dentro do Twin Mais Temas se você tiver qualquer dúvida. E aí você pode fazer isso na esteira ou na rua, mas é muito mais divertido fazer na rua, pelo menos eu acho. Tem gente que não, e eu respeito, tá tudo certo, é questão de gosto. Uma outra também que não tem impacto é o elíptico, né, onde você divide essa sobrecarga em vários momentos, em várias regiões do seu corpo, e você não tem um impacto, então é uma atividade totalmente sustentável para o obeso, requer uma coordenação motora bem simples, então meio que qualquer pessoa de primeira já vai conseguir fazer e já vai ser eficiente. Porém, se você quiser, de repente, dançar, que é outra coisa que eu sou péssimo. Você pode pensar, por exemplo, na zumba, que é uma atividade que até caiu um pouco em desuso, mas ainda assim é bem inclusiva, né, para as pessoas mais obesas. Um outro também é a dança de salão, que inclusive eu gosto muito de indicar quando eu às vezes estou trabalhando com algum aluno mais idoso. Eu tenho poucos alunos idosos, é verdade, mas eu gosto da dança de salão porque é uma atividade que tem o toque, que tem a conversa. Então, claro, você tem a dificuldade de achar um grupo, mas quando você acha é muito legal, porque às vezes o idoso está um pouquinho mais recluso. Então eu acho uma ótima atividade a dança de salão. Se você gosta de algo mais radical, você pode pensar em fazer o remo, né? Existem máquinas de remo, existe também o remo em si, que é uma atividade que você vai sentado e você usa bastante força dos braços, é bacana. E dá para fazer também algumas artes marciais. A que eu acho melhor é o Tai Chi. Se tiver alguém do Tai Chi, um abraço para vocês. Escreva aqui nos comentários quem já fez Tai Chi na vida. E ela é uma arte marcial chinesa, né? Que vai combinar movimentos lentos e fluidos. E tem um foco na respiração e na consciência corporal. Então é uma arte marcial um pouco diferente das demais. E particularmente eu acho bem interessante para quem está obeso. Não desmerecendo as outras. Algumas outras são possíveis, mas às vezes a pessoa fica um pouco constrangida ou não tem muita flexibilidade. Essa daqui ela é bem bacana mesmo. Dê uma olhada sobre. Agora, você que está emagrecendo, com certeza quer mais dicas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo aqui com dicas gerais, certo? Para o emagrecimento, não o aluguel do emagrecimento, não. A perpetuação do emagrecimento. Meio que todo mundo já percebeu que emagrecer muitos conseguem, mas se manter magro não. Então dá uma olhadinha nesse vídeo.